Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Queria agradecer a Casa Dirce, as pessoas que colaboraram para que o curso tenha início hoje com essa primeira aula, que se chama Dependência do Olhar do Outro, porque diz respeito a uma questão central para o René Girard, que com o livro Mentira Romântica, Verdade Romanesca, em 1961, organizou o que hoje a gente conhece como teoria mimética. O nome de Naipaul, V.S. Naipaul, escritor de Trinidad, foi para Oxford com 18 anos, se tornou um romancista em língua inglesa. Vocês estão me ouvindo bem, não? É porque um dos livros do Naipaul se chama Os Mímicos. E a relação aí não é casual. É casual, mas não é uma relação de aproximação forçada entre literatura e teoria, porque, de fato, o livro, o romance inteiro, se desenvolve através do olhar de personagens que têm ou o colonizador ou as outras pessoas que ele conhece mais proximamente no dia a dia como mediadores para algo que, num primeiro momento, eles imaginam que sejam o comportamento adequado diante do colonizador. Eu vou deixar isso um pouco mais claro com a leitura de um trechinho desse livro, Os Mímicos. O protagonista dos Mímicos é um morador de uma ilha, um habitante de uma ilha caribenha, uma ilha fictícia, e ele consegue se tornar político lá depois de ter estudado em Londres e ter muito poder nessa ilha. Só que, envolvido em casos de corrupção, de má gestão administrativa, ele deixa a ilha e volta para Londres para refletir a respeito do que houve lá. Quando ele chega lá, jovem, ele conhece uma zeladora maltesa no lugar onde ele ficou, que começou a dizer a ele que ele precisava se comportar de uma determinada forma para ser bem aceito nos lugares que ele queria frequentar em Londres. E, na verdade, aos poucos, a gente vai percebendo que ela está dando a ele mais ou menos o roteiro para se tornar um dandy afetado, assim, bem claramente, né? E ele compra a ideia, porque ele não só ele acha que aquilo faz sentido, como ele começa a ganhar estímulo mesmo vital, ele começa a sentir que aquilo ali move os interesses dele. Ele diz o seguinte: eu exagerava o papel que eles admiravam. Meu caro, disse eu a um rapaz que, com o cachecol da sua universidade, estava saindo de uma casa de chá barata. Meu caro, nunca mais, mas nunca mais mesmo, quero ver você saindo deste lugar. E lembre que o seu cachecol da universidade só serve para engraxar sapatos. É claro que não foi exatamente isso que eu devo ter dito. Provavelmente fiz apenas um gracejo qualquer. A versão acima foi a que circulou em Isabela, que é a ilha fictícia, alguns anos depois, quando eu havia me tornado uma espécie de celebridade local. E devo confessar que fiquei satisfeito ao constatar que o personagem criado por Liene, que é a zeladora albanesa, havia se tornado, ainda que em escala modesta, uma lenda. E, a partir dessa afetação do que seria um dandy na cabeça de um estrangeiro, que gostaria muito de ser visto de igual para igual, foi essa fantasia que deu força a ele, inclusive, para se tornar um político importante. Eu não sei se todos vocês, se você conhecem a teoria mimética do René Girard. Como eu disse, ela começa a ganhar forma literária com o livro de 1961, Mentira Romântica, Verdade Romanesca. A mentira romântica aqui, ela tem um valor de mecanismo literário, porque ela diz respeito a um procedimento literário de ocultação
das referências que os personagens dentro do romance têm. Ou seja, num romance como o romance de estreia, lançado póstumamente, Marcel Proust, a gente vê os personagens, principalmente o personagem central, orgulhoso de ter acesso à nobreza ou de ser bem recebido nos lugares em que ele transita. No romance que se tornou clássico, Em Busca do Tempo Perdido, há uma mudança muito grande de perspectiva, porque o protagonista o tempo inteiro se ressente, ou ao menos percebe que há uma distância quase que inalcançável entre ele e as pessoas que ele admira, por conta, inclusive, da afetação de indiferença. E aí eu estou começando a falar mais claramente a respeito daquilo que é o título do curso, que é A Valiosa e o Indiferente. Porque a personagem que aqui eu estou chamando de valiosa é, na verdade, essa figura literária conhecida como Coquette, que, com variações de análises possíveis, ainda assim seria a personagem que gosta da atenção alheia, mas sem que isso se torne necessariamente uma promessa de contato ou sem que fique claro o interesse dela. O indiferente que está no título do curso é não só um correlato direto da valiosa ou da Coquette, mas alguém que participa do mecanismo dela, potencialmente, mas que já percebeu que não quer para que ele mesmo tenha valor. Ou seja, no comportamento do indiferente, o olhar do outro é fundamental, porque eu quero atraí-lo, mas tem que ficar claro que eu não estou fazendo nenhum esforço para isso. Ou seja, ele é indiferente. Ao mesmo tempo que a Coquette, não, pelo menos a figura literária, ela não é necessariamente alguém que demonstra desprezo, que até quer chamar a atenção, mas também quer que fique uma quantidade suficiente de ambiguidades. Eu separei um romance específico do Naipaul para comentar aqui a respeito da dependência do olhar do outro, que não é Os Mímicos, é o Meia-Vida. Esse livro depois tem uma continuação chamada Sementes Mágicas. Nesse primeiro, eu separei um trechinho do pai do protagonista, que acho que dá um pouco o tom de como ele vê a importância do olhar dos outros, que vai se agravando, vai crescendo com o filho que o rejeita no primeiro momento. Em outras partes da Índia havia grandes homens. Poder seguir aqueles grandes homens, ou mesmo simplesmente entrevê-los, teria sido a felicidade para mim. Eu daria qualquer coisa para estar em contato com a grandeza deles. O que me chama muita atenção nos romances do Naipaul, além das questões de colonização, das questões de pós-coloniais, é a maneira objetiva e clara com que ele fala do interesse em agradar os outros, ou do interesse, da admiração que ele tem, obviamente, porque aquelas pessoas lhes parecem superiores. E aqui, nesse caso, esse homem está chegando à conclusão de que existem outras pessoas importantes no país dele e que ele gostaria de ter contato, e vai acontecer exatamente isso pela via que coloca mais em questão o próprio mecanismo todo. Ou seja, esse homem era funcionário do Marajá, da administração pública, e ele começou a se revoltar com a corrupção e com o ambiente de trabalho. Nesse momento, ele teve a ideia de começar a sabotar a administração, o que não funcionou, porque ele começou a ser perseguido. Quando começou a ser perseguido, teve mais uma ideia ruim, que foi se casar com a filha de um revolucionário, porque parecia a pessoa de casta mais baixa possível. Então, ele começou a querer dar sinais claros do quanto ele odiava
a cultura de castas local. Só que quando isso começou a dar errado, ele se refugiou num templo e começou a se comportar como se fosse um yogi, porque dessa forma as pessoas respeitariam a atitude que supostamente ele teria tido de abrir mão de questões materiais, do emprego e de, enfim, pensar no que tinha feito. Na verdade, ele estava ganhando tempo para ver o que ele ia fazer, para não ter que lidar com os problemas, com as consequências do que ele tinha feito no trabalho. Só que, enquanto ele está lá, como yogi, aparece o escritor inglês Somerset Maugham escrevendo um livro e fica sabendo que tem uma seta no templo. E ele vai até lá e fica impressionado com o homem que está... Porque, como o personagem está muito tenso com tudo que aconteceu, ele acaba ficando realmente muito introspectivo. E, por medo das questões de poder, do que poderia acontecer com ele, ele parece, aos olhos do escritor inglês, alguém muito concentrado, alguém de fato vocacionado para ser um asceta. E, por isso, o escritor inglês volta para a Inglaterra, escreve um livro e dedica 2 ou 3 páginas a ele. O livro começa, o Meia-Vida, com o filho desse homem perguntando a ele por que um dos nomes dele é Somerset. E aí o pai explica isso. Quando o pai acaba de explicar que ele começou a ganhar alguma notoriedade por conta do escritor inglês e que ele foi parar lá da forma que eu expliquei aqui, o filho diz para ele que tem desprezo por ele. A segunda parte do livro, que é a parte maior, será o filho tentando a vida dele agora em Londres, sem querer querendo a todo custo evitar o destino do pai, que ele desprezava. Só que tem mais uma coisa a respeito do pai. O pai tenta sair dessa situação, mas ele não recebe só a visita do escritor inglês, ele recebe também a visita do Marajá, que um dia resolve sair com as costas nuas, com um criado, para ter um momento espiritual no templo, e encontra ele e fica muito impressionado com ele. E faz uma espécie de reverência a ele. Esse é o sujeito que queria ter contato com os grandes homens do país dele. E o grande homem faz uma reverência a ele. E ele queria sair daquela situação. Mas agora era o olhar alheio, dizendo para ele que aquilo que ele era a coisa mais importante que havia. Ele não tinha feito nada. E aí, realmente, ele não consegue se livrar mais desse papel que aconteceu de forma totalmente inesperada e improvável. O filho dele vai para Londres. E, em Londres, tenta uma carreira de escritor, e, como ele não consegue escrever, ele começa a copiar os livros, os filmes que ele assiste. E, como não tem muitos leitores, a primeira leitora que aparece encantada com os contos dele, ele se casa com ela. E como eles não conseguem mais se sustentar, e a família dela é da África, eles vão morar na África. Até que na África os anos se passam, ele não consegue produzir mais nada e passa o tempo todo tentando não se envolver com os conflitos que estão acontecendo por perto, para chegar no final do livro e se despedir da mulher dizendo que não consegue mais viver a vida dela. Esses casos todos dos romances Naipaul, e é uma marca importante em outros livros também, eles demonstram, como eu disse, a questão da relação do colonizado com o colonizador, sem dúvida. Mas a mentira romântica que eu falava no começo, a respeito do título do livro de 61, do Girard, não se aplica aí. Aí é uma verdade romanesca do título. É a verdade, a tentativa de formular claramente na literatura quais são as referências daquelas pessoas. Nesse caso, o europeu, principalmente o londrino. A gente tem uma certa tradição de pensar o desejo de forma direta
uma relação entre sujeito e objeto. O que o René Girard deixa muito claro nesse livro, e que os romances do Naipaul demonstram, é que essa relação nunca pode ser direta, ela não acontece de forma direta. Mesmo a tentativa de ser original, ou de ser totalmente natural, ou de ser discreto, elegante, ou um temperamento mais exuberante, ele tem o olhar do outro. O Girard, há uma história, que eu não sei se faz parte do anedotário a respeito de René Girard, eu ouvi numa ocasião um pouco informal, que num seminário onde havia um iogue, de fato, por acaso um encontro aí inesperado e indireto entre o que a gente está falando aqui, que perguntou ao René Girard, quando o senhor olha para dentro, o que o senhor vê? E ele diz assim, meus mediadores, os exemplos que eu tenho, sei lá. Então, para o René Girard, e ele bota isso no livro por conta de uma análise que ele tinha feito dos livros de Dostoiévski, Stendhal, Marcel Proust e Cervantes, sobretudo Dom Quixote, esse desejo sempre terá que ser triangular, porque ele existe em cada um de nós, mas ele não há junto com ele uma direção prevista. Então, você percebe, quando começou a escolher suas roupas, seu corte de cabelo, seu calçado, provavelmente você estava olhando para alguém da sua escola, de alguém da sua rua. E a hipótese mimética é que não há nenhum desejo autêntico. Então, se não há nenhum desejo autêntico nesse sentido, né, como a gente pensa de um modo... da maneira mais informal possível, como amor próprio, na teoria mimética, esse amor próprio também dependeria do olhar alheio, porque não há nenhum comportamento totalmente imune à tentação de agradar ou de estar à altura do que se espera da gente. Isso será importante para as outras aulas, que a próxima vai falar do infortúnio romântico, a terceira vai falar do narcisismo mimético, e aí, para chegar na psicologia do subsolo, que não é uma resposta a isso tudo, mas dentro da teoria mimética, é uma espécie de maneira de superar pelo menos o romantismo, ou seja, o romantismo aqui não tem nenhuma conotação com tempo literário ou período artístico, mas com algumas características do romantismo. E a teoria mimética não é uma teoria cheia de novos conceitos, com palavras muito modificadas, mas as questões a respeito da tentativa de encontrar um eu muito original e muito mais natural, que havia, por exemplo, sobretudo nos poetas românticos, é disso que o René Girard está falando, só que com uma intenção maior no mediador. Ou seja, não tem como você tirar tudo de você, você precisa de um mediador. Então, a mentira romântica seria essa de que a busca é para dentro. Quando a relação se torna triangular, o que se torna, ela sempre é triangular, mas quando você percebe isso, você está no centro do que eu vou apresentar na última aula, que é a psicologia do subsolo, e que foi visto pelo René Girard também no livro a respeito da obra do Dostoiévski. Eu queria fazer uma pequena parada aqui e ouvir vocês a respeito de alguma coisa que eu tenha dito aqui que possa ter sido interessante ou possa ter chamado a atenção de vocês em algum sentido. E se a ideia do curso está mais ou menos clara de por que hoje a gente está falando da dependência do olhar alheio, para depois chegarmos no infortúnio romântico, que seria a tentativa de ocultar os modelos, né? Não quero deixá-los com a pressão de me perguntar ou me dizer alguma coisa, só os estou deixando à vontade para que falem, se tiver alguma coisa para dizer.
Eu queria, enquanto isso, podem me... Você ia falar? Eu não conheço os autores e teoria médica, mas o assunto me chamou muita atenção. Eu faço psicanálise há muitos anos. Então, me chamou a atenção uma nova direção do desejo, desse desejo meu frente entre o mediador e o É uma forma de ver o desejo que, ela ao mesmo tempo parece óbvia, ela mexe em muita coisa. As hipóteses da teoria médica são poucas. Elas abrem possibilidades de lidar com as coisas de forma sempre minimamente alterada, assim, porque, como ela altera o centro e ela é muito simples, ela acaba mudando uma série de outras coisas que... Bom, você pode pensar do ponto de vista da estrutura de uma pesquisa, de como você vai formular aquele argumento e o quanto ele ganha credibilidade. A teoria mimética, ela te impulsiona demais a pensar a sua vida pessoal nos termos da sua própria vida pessoal. E é uma coisa que acontecia nos livros do René Girard também, livros com poucas notas de pé de página, e que parecia justamente o sintoma de alguém que estava falando de uma coisa muito íntima, muito aplicável ao dia a dia. Ele escreveu um livro a respeito de Shakespeare, O Teatro da Inveja, em que ele analisa várias peças e começa com a primeira peça, são Os Dois Cavaleiros de Verona, que é uma peça nem tanto conhecida, nem tão conhecida assim, mas que ali já tem, em certo sentido, o centro do que é a teoria mimética. É claro, assim, não como o Girard deixava claro muitas vezes, que como acontece nos melhores casos com a teoria, né? Uma hipótese elegante, ou seja, razoavelmente simples e compreensível, e que seja minimamente convincente de algum fenômeno, da observação de algum fenômeno. Ele falou, não é que estava em Shakespeare ou Dostoiévski, que estava na Bíblia, assim, estava em qualquer relação, estava em Sófocles. E Édipo Rei é muito importante para a teoria mimética, até porque ali parece que o desejo é direto de Édipo com Jocasta, e o pai é só um obstáculo. Mas, obviamente, Édipo não pode conhecer tudo que ele conhece dessas relações, porque justamente até para que elas tomem o caminho que a gente conhece, mas a verdade é que é uma relação típica triangular, né, onde Laio, de certa forma, aponta para, ainda que a gente não possa ver isso, e as injustiças com Édipo, de certa forma, revelam o motivo pelo qual isso não pode ficar claro. Só poderá ficar claro mais tardiamente. Em Shakespeare fica claro com Os Dois Cavaleiros de Verona, porque um quer partir da cidade onde estão e o outro quer ficar. O que quer partir quer ir com a namorada que conheceu e está muito apaixonado por ela. E quando eles se reencontram posteriormente, há uma tensão entre os dois, não por conta dela, mas porque o amigo está dando mais atenção à namorada. Só que, ao mesmo tempo que ele dá muita atenção, e parecia que o outro não tinha muito interesse, ele passa a se interessar também, ao ponto de cometer uma espécie de abuso, que será perdoado pelo namorado da menina. Ou seja, assim como acontece depois nas peças mais conhecidas, como Sonhos de uma Noite de Verão, a expressão amor de ouvido ficou muito associada às peças do Shakespeare por René Girard ter destacado isso, como acontece em Dom Casmurro, no Machado de Assis, também, que Bentinho ouve falar primeiro de Capitu, antes de vê-la. Em Sonhos de uma Noite de Verão, os personagens ouvem uns falarem dos outros, então, quando eles chegam, eles já têm alguma mínima impressão positiva ou negativa, ao ponto dos pares ficarem mudando durante a peça. E o que o Girard percebeu é que, isso que muita gente percebeu, que as peças de Shakespeare têm alguns níveis, era necessário que houvesse um toque mágico, de pozinho mágico, de criaturas mágicas, justamente para que não ficasse tão claro de que as pessoas estavam mudando de parceiro só porque ouviram falar melhor. Tiveram referências melhores a respeito daquele... Ou seja, te dá mais valor
como pessoa, ou mais valor erótico, você ter acesso àquela pessoa. Com as redes sociais, com o Instagram e com o TikTok, acho que isso fica bastante claro. Acho que as redes sociais levaram o desejo mimético a quase que obscenidade. E a tentativa de ver questões psicológicas hoje como uma tensão, uma dificuldade com o teu objeto, não é sequer possível. O Freud falava dessa relação intermediada, mas não tão claramente, ao ponto de que, para ele, por exemplo, era possível na mulher haver um narcisismo diferente do homem. Ou seja, a mulher conseguia ter a libido recuada, porque ela podia ser objeto de si mesma, como a coquete. Ela aponta para si mesma e afasta justamente para manter o interesse. O que o Girard faz é falar, não, a questão é o desejo, não é a mulher. O desejo masculino funciona da mesma forma. Ele é igual. Você também compra um carro porque alguém tem, você também escolhe, ou se tiver alguma dúvida amorosa, talvez penda mais para um lado ou para o outro, por conta do que você ouviu, sobretudo dos seus amigos, ou sobretudo das pessoas que você admira. E dependendo de quem você é, daquilo que o comportamento diz para você que naquele momento tem mais valor. E isso vai um pouco além, porque no caso de transtornos como a bipolaridade, por exemplo, informações para uma mesma pessoa, vindas de um modelo, que sejam contraditórias, estão na base daquilo que um especialista em ecologia da mente, chamado Gregory Bateson, chamou de bipolaridade também, como se fosse uma espécie de elemento antropológico, não necessariamente aquilo que daria no transtorno, como a gente conhece, mas um elemento antropológico verificável, inclusive em sociedades primitivas, que pode sim estar na base da bipolaridade de alguma forma, ou pelo menos em alguns casos. Porque se você é a referência de uma pessoa e você dá dois comandos contraditórios, uma pessoa que não é uma referência, ela não está lidando necessariamente com o desejo dessa pessoa. Mas se o desejo dessa pessoa, para se materializar, precisa daquele modelo, e aquele modelo dá essas informações, isso seria a causa, por exemplo, de uma pessoa ter comportamentos concorrentes, quase. Alguma de vocês quer falar mais alguma coisa a respeito por onde o caminho está indo? Qual é o seu nome? Você falou que faz Eleonora, né? Se tem alguma coisa na psicanálise que você ouça ou que você esteja fresco na sua cabeça, porque é uma questão para você, do ponto de vista teórico, que seja, que parece criar alguma tensão com o que eu estou dizendo aqui? Eu não saberia explicar, mas já estou sentindo algo como se fosse diferente da psicanálise. Porque, de um modo geral, a gente tem a psicanálise como um mecanismo de fazer um retrospecto narrativo, né? E ela aparece assim, na verdade, com uma paciente do Dr. Breuer, e essa ideia que apareceu com uma mulher, porque ela começou a perceber que ela, reconstruindo algumas coisas que tinham acontecido com ela, na O, tinha acontecido com ela conseguiu, em alguns casos, se livrar dos fantasmas daquele negócio. E o Freud ouviu isso do Dr. Breuer, e aí começou a intuição central para a psicanálise. Havia um interesse muito grande nas coisas que apareceriam sob a palavra inconsciente, né? Mas a busca por essas respostas ainda deixa a gente muito perdido, porque, até pensando num dos últimos livros do Lacan, Fim de psicanálise com alta e sem alta, né?
quando ela acaba, porque até o Girard, eu acho que as coisas não estavam muito claras a respeito do papel fundamental do mediador, ou dos nossos exemplos. Suponho eu até que porque isso está no começo do século XX, a gente está vindo do romantismo, onde é importante. A gente já tem uma distância, mas ainda é muito... E até na cultura atual é muito importante a noção de sujeito individualizado, ótimo, mas independente, capaz de tomar suas atitudes de forma autônoma, de maneira autônoma. E eu tenho a impressão de que a psicanálise atual ainda lida com isso como uma possibilidade real, assim, às vezes atropelando o fato de que a maior dificuldade, de um modo geral, do comportamento cotidiano, do dia a dia, é uma forma de lidar com os modelos, com aquilo que a gente está acostumado a entender como válido ou não. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Se a Coquette aponta tanto para ela perde, ela começa a perder, inconscientemente achar que ela começa a virar a própria referência, até dela mesma, os autores que estão essa é a questão mais importante para entender a Coquette, ou a Valiosa, porque ela faz isso junto com uma outra atitude, que é criar um obstáculo até ela. Então, ela é a pessoa, ou seja, ela é quase que o triângulo do desejo mimético inteiro. Se a relação antes era direta, e ela com Girard se torna triangular, porque tem um sujeito aqui que deseja, aqui um objeto, mas esse objeto só está aqui porque tem um modelo que aponta. Ou seja, o sujeito está aqui, o objeto está aqui, e o modelo está aqui apontando para o objeto. Então, o que a Coquette, ou a Valiosa, aqui no curso, faz é apontar para ela mesma. Ela é o sujeito, ela aponta para ela quer que essa pessoa que está aqui entenda que ela é o modelo para ela mesma. Só que, ao mesmo tempo, ela cria obstáculo para que essa mística de objeto inalcançável perdure. É uma coisa, na verdade, bastante simples, e que eu acho que o que você falou é exatamente o que acontece, Tati. Hã? Apontar para a sua própria... Você pode deixar ser um objeto, você pode se tornar um objeto para outra pessoa. Não, aí o que provavelmente vai acontecer é o que é a segunda intuição da teoria mimética, que é o mecanismo do bode expiatório. A teoria mimética tem 3 intuições centrais: o desejo mimético, o mecanismo do bode expiatório e a leitura antropológica dos evangelhos. As duas coisas, tanto a leitura antropológica dos evangelhos e o mecanismo do bode expiatório, funcionam também em conjunto, porque o próprio Jesus é um modelo de bode expiatório, um modelo perfeito, e eu vou explicar por quê. Mas se eu entendi o que você falou, Tati, se duas pessoas apontam para um mesmo objeto, ou seja, para um mesmo modelo, você tem um modelo e divide esse modelo com outra pessoa, se haveria aí um problema de rivalidade pelo modelo. Geralmente, o tipo de rivalidade comum, básico e mais estudado, até pela teoria mimética, é a passagem do admirador para o rival. Porque aquela pessoa que hoje me serve de modelo, e isso acontece, às vezes, por exemplo, no mundo acadêmico, na relação entre orientando e orientador, em que o orientando entra com grande admiração pelo orientador e, de repente, termina a pesquisa, se não em conflito, com hostilidade, mas com um pouco mais de desconfiança, porque, naturalmente, ele vai ingressar na carreira acadêmica. E, dependendo de como ele olha para a carreira acadêmica, obviamente, o orientador pode estar no horizonte como um rival
por atenção, por seja lá o que for, qualquer tipo de coisa disso. Agora, quando você aponta para a pessoa que está ao seu lado o modelo, a primeira coisa que acontece, eu acho, é o ciúme na relação de reciprocidade positiva que há com o seu modelo, que ele passa a dar mais atenção para um novo admirador. E aí a rivalidade pode voltar para essa base aqui do triângulo, ou seja, para você que apontou para o seu modelo. Então, as possibilidades de rivalidade são muitas. Eu disse que isso respondeu o que você perguntou. O que eu falei, que a leitura dos evangelhos, a leitura antropológica dos evangelhos e o mecanismo do bode expiatório se encontram de uma forma quase perfeita, é porque, quando eu falei de Édipo, havia um certo consenso, e a própria literatura apresenta isso para a gente pelo olhar de quem criou o consenso, de que Édipo merecia mesmo ser expulso, porque havia cometido um erro grave. Então, na tragédia grega e mesmo na tragédia romana, os bodes expiatórios cometeram, no mínimo, um deslize, mas geralmente uma falha grave. E o cristianismo é a primeira grande narrativa em que fica muito claro que o bode expiatório é inocente. Ou seja, é como se Deus tivesse feito homem para advertir as pessoas da seguinte forma: olha, a gente precisa, por isso que o cristianismo é uma religião não sacrificial, e por isso provavelmente ela se tornou a grande religião do Ocidente, que fez com que a gente parasse de ver com naturalidade a perseguição a vítimas, simplesmente pelo fato de ser, como no caso dos gregos, um bárbaro porque não é grego. A partir do cristianismo não se justifica mais a perseguição a pessoas, mesmo pessoas que cometeram falhas. Por isso que é tão comum hoje a sensação de que para você perseguir alguém, você tem primeiro que acusá-lo de perseguidor. Talvez só dessa forma você consiga perseguir alguém com alguma cumplicidade. Mas isso acontece porque Deus se fez homem, dentro da leitura antropológica que eu falei aqui para vocês, feita por René Girard, e deixou muito claro: eu fiz isso aqui, eu sei como isso aqui funciona. Então, o sacrifício que vocês fazem a mim, o sangue que vocês fazem a mim, não é para mim. É que, como numa firma ou numa grande empresa em que os funcionários ficam uns contra os outros, ou até na universidade, do mesmo modo que ali, ou seja, alguém aponta um erro em alguém e começa a haver um certo consenso e a criação de um bode expiatório, e aquela pessoa ou é demitida ou é punida de alguma forma e a paz retorna. Da mesma forma, as sociedades primitivas que se mantiveram, que continuaram vivas até hoje, passaram por esse mesmo mecanismo, por esse mesmo ritual. Daí o rito, que funda todas as religiões, e por isso o nome do segundo livro de René Girard é A Violência e o Sagrado, que é um mapeamento antropológico das bases religiosas das sociedades primitivas que conseguiram sobreviver à própria violência interna. E todas elas, por distantes que sejam entre si, criaram algum tipo de mecanismo de bode expiatório. Ou seja, quando todos queriam a mesma coisa, começavam a ter muitas relações triangulares de tensão, havia quase que de modo natural a saída do bode expiatório, de sacrificar alguém, ao ponto de se perceber de se ter a intuição de que era possível ter uma vítima substituta, trocar um ser humano por um animal. E aí o rito começa a aparecer com um mito que a gente conhece. A partir daí, a gente tem a possibilidade, então, de fazer uma leitura da Ilíada e da Odisseia, ou da Eneida, só que agora com um Deus que aparece e diz que não precisa do sacrifício, como desde a Gênesis, quando ele pergunta para Caim onde está o seu irmão.
Ou quando o pai vai sacrificar o filho e o anjo interfere, a prova de fé já está ali, a prova de fé que deu, inclusive, no livro do Kierkegaard, Temor e Tremor, mas o fato é que, mais uma vez, o sacrifício é impedido. E, para coroar isso, Jesus se dá em sacrifício, de forma claramente inocente, para que ficasse claro, ficasse evidente para a gente que a violência é nossa, e não de um Deus que precisa de sangue. Então, a leitura, e isso aqui é uma forma muito simplificada de lidar com a leitura antropológica feita pelo René Girard, e não estou dizendo isso porque quero que vocês leiam ou procurem os detalhes da coisa, não, é porque, de fato, as passagens bíblicas e a forma como o René Girard as lê fazem uma diferença tão grande quanto a maneira como a gente começa a ler a psicanálise, depois do Mentira Romântica, por exemplo. Não que esses livros tenham trazido refutações à religião, à teologia, inclusive porque essa não é a área do René Girard, e ele também nunca se prendeu muito a uma área, mas porque, como eu disse antes, as consequências de perceber que o desejo, da percepção de que o desejo de fato é triangular, são muitas e tem muitas implicações, tanto na filosofia quanto na psicanálise, na psicologia e na crítica literária. Eu acho que, de forma mais ou menos resumida, ou condensada, eu consegui deixar claro para vocês o que eu quero dizer com a dependência do olhar alheio. De qualquer forma, eu queria ouvi-las se ficou alguma dúvida de por que a gente está falando disso hoje, na primeira aula, e se vocês conseguem ver alguma ligação disso que eu estou falando com alguma outra coisa que interesse a vocês, ou que vocês estão estudando, enfim. Tudo bem? Então, acho que a gente hoje pode ficar por aqui. Tá bom? E aí, espero vê-los na segunda aula, semana que vem. Obrigado.